A graça e a paz, povo de Deus. Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Neste vídeo eu quero falar a respeito de liderança. E a primeira liderança após o dilúvio que a Bíblia vai nos falar era um homem chamado Nimrod. E eu quis fazer esse vídeo sobre ele para relatar uma desobediência que ele teve contra Deus. Nimrod, a Bíblia vai dizer que ele era um homem, um caçador muito valoroso, né? E as pessoas estimavam muito bem ele, né? Então ele era um homem de uma reputação muito grande, ao ponto de ser um líder, e as pessoas obedeciam ele, né? A gente vê isso no livro de Gênesis, capítulo 10, no versículo 8 e o 9, que diz assim: E Cuxi gerou a Nimrod, que isso aqui é um dos descendentes de Noé. E este começou a ser poderoso na terra. Então Nimrod, ele foi um homem poderoso, ele era um líder. Ele tinha um poder de persuasão muito grande, de convencer as pessoas, porque o líder ele trabalha nessa parte, né? Ele tem que persuadir as pessoas. Mas quando o líder ele é maligno, como é o título do vídeo, ele acaba usando essa persuasão para o mal. Ele convence as pessoas, mas para um fim mal, né? Sendo que um bom líder, ele tem um poder de persuasão, de convencer as pessoas para um bem, né? E na verdade é para um bem coletivo. Esse é o bom líder, né? Quando ele usa a sua persuasão para que ele convença as pessoas a trabalharem numa equipe para o bem comum de todos, né? Só que Nimrod ele estava fazendo somente a sua vontade aqui. E nós já vamos falar a respeito do pecado que ele cometeu contra Deus. O 9 fala assim: ele foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que as pessoas diziam, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Deus ele deu uma ordem para Noé, logo quando Noé saiu da arca, ele deu uma ordem e essa ordem era para ser repassada sobre sua geração. E no capítulo 9, versículo 1, diz assim: E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o versículo 7 diz: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, Deus já estava dando uma ordem aqui, que era para eles multiplicar e povoar abundantemente a terra. Ou seja, se espalhar sobre ela, né? E para dar crescimento na terra, e assim surgir as nações. Mas o Nimrod, como ele era um homem, que não obedecia a Deus. Geralmente a maioria das pessoas, quando tem muito poder, eles não obedecem a Deus, eles não seguem princípios. Se você vai falar da Bíblia para ele, ele ignora, porque na cabeça dele ele é o único que tem poder, ele é o poderoso. Então o Nimrod ele era desse jeito, ele era uma pessoa que ele não obedecia a Deus, né? E ele fundou uma cidade chamada Babel, como está escrito aqui na Bíblia, né? Está escrito aqui, deixa eu ver, no versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel. Então, se ele tem um reino, ele era rei. Se ele era rei, ele era líder. E Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar, né? E o princípio do seu reino foi em Babel. E aonde está o pecado de Nimrod? O pecado dele está em Babel, quando ele mandou o povo edificar uma torre. Aqui no versículo 11, a Bíblia vai dizer, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia vai dizer, de Gênesis: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Eles falavam a mesma língua. Só que Nimrod ele queria ser o rei de tudo. Ele não queria que tivesse nações, ele queria ser o rei de tudo, né? Te familiariza, né, algumas lembranças na história de homens que queriam ser líderes mundiais, né? E o homem, quando ele chega a esse ponto, ele já está afastado de Deus e muito, né? E o povo era de uma fala só.
E aconteceu que partindo eles do Oriente, né, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. Olha o versículo 4. Isso aqui foi uma ordenança muito provável que Nimrod deu a essas pessoas, a este povo. Versículo 4. E disseram: eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados. Aqui está o pecado de Nimrod. Porque Deus povoai a terra abundantemente, se espalhem por ela. E Nimrod deixa bem claro que ele diz assim: não sejamos espalhados. Aqui ele já quebrou uma ordem de Deus. Ele quebrou um mandamento de Deus. Olha lá, sobre a face da terra. Olha lá, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E através disso Deus ele mudou as línguas. Deus ele trocou as línguas das pessoas. As pessoas não conseguiam mais se entender. Por isso que nós temos os idiomas hoje. Foi ali na Torre de Babel, quando eles edificavam aquela torre, sob o comando de Nimrod, eles edificaram aquela torre e ali Deus confundiu a língua deles. Ou seja, quando um estava pedindo o tijolo, o outro pedia a argamassa, né? E aí, quando trocou as línguas, aí um não entendia o que o outro falava e obrigatoriamente eles se dispersaram e foram fazer aquilo que Deus mandou. Mas você viu? Deus precisou confundir a língua deles para que eles obedecessem à voz de Deus. E Nimrod, ele foi um líder muito ruim, porque o líder que não obedece à voz de Deus, não obedece os princípios bíblicos, ele é um líder maligno. Por que um líder maligno? Porque Deus ele tem o melhor para nós. Ele já deu ordem para que o homem cuidasse dessa terra. Muitas pessoas falam: onde está Deus? Olha quanta desgraça tem no mundo. Você já viu aonde você vê as desgraças? Quem é o líder daquele lugar? Porque Deus ele deu uma ordem para que os homens povoassem a terra e cuidassem dela. E também deu mandamentos para que amassem o próximo e cuidassem de órfãos, viúvas, estrangeiros, pessoas necessitadas. Aí quando você vai ver esses líderes aí, eles obedecem isso? Não. Aonde você vê a desgraça? Aí você fala: lá tem muita fome, lá tem uma desgraça. Mas por que isso? Porque os líderes são malignos. Eles não obedecem à voz de Deus e nem praticam o amor que Jesus ensinou ao próximo. Ele vê o povo dele passando fome, mas ele não larga a liderança, ele continua liderando, fazendo o povo gemer. Um exemplo era Nimrod, né? O primeiro líder após o dilúvio, que liderou a terra já errado, desobedecendo a Deus e mandando o povo fazer uma torre para não se dispersar, para que eles ficassem ali e não se espalhassem, sendo que Deus já tinha dado uma ordem, que era para o povo se espalhar, multiplicar e povoar abundantemente a terra. Então, quando um líder ele desobedece a Deus, ele acaba se tornando um líder maligno. E assim como Babel sofreu as consequências por causa da liderança de Nimrod e tiveram suas línguas trocadas, não podiam mais se comunicar com as outras pessoas, assim também muitas pessoas sofrem também debaixo de lideranças malignas, porque são lideranças que não provêm de Deus. Homens que não obedecem à palavra de Deus. E aí o povo sofre por causa dele. Uma liderança maligna, ela não consegue ter humildade para poder obedecer à voz de Deus. Mas Deus ele procura verdadeiras pessoas, até que sejam líderes, para que sejam líderes, mas líderes humildes, que ouçam a voz dele, para poder fazer assim uma grande obra, um grande trabalho nessa terra. Deus ele só não destruiu mais a terra ainda porque ele apostou no homem, né? Os anjos queriam vir evangelizar a terra, mas Deus ele deixou o homem para cuidar dela e fazer a obra dele aqui. Mas o homem, infelizmente, mesmo Deus dando tempo ao tempo, o homem continua sendo mal
e continua pervertendo os seus mandamentos.